Hello, vamos falar aí um pouquinho sobre formas, né? A gente terminou aí a nossa última aula aqui com esse esboço, mais ou menos aí de como vai ficar a nossa semana. E a gente fez tudo isso aqui com a ferramenta retângulo que fica aqui no meu painel esquerdo. E uma coisa que a gente aí deve observar é que aqui na minha ferramenta retângulo, eu tenho aqui ó, dois quadradinhos. O meu quadrado de retângulo e a minha ferramenta retângulo. A ferramenta retângulo, essa sem o xizinho, é essa aqui, normal, que a gente fez e a gente usou em todo o nosso esboço. Ela é uma forma geométrica ali normal. Já essa com o xizinho, se eu vir aqui e pegar ela, nota-se que ela tem aqui um X, né, no meio, lógico, né? Tá aí esse X. Esse X, na verdade, ele é muito usado ali para editoras, né, quando eles fazem livros, publicações assim de jornais, publicações de revista, em que eles, né, organizam aonde vai ali a escrita e eles acabam usando aqui esse X para ele simbolizar que nem, por exemplo, aqui vai uma imagem, vai uma foto e, né, e aqui vem todo o texto e ele vai aqui simbolizando, né, onde fica cada ali o lugar de fotos e tudo mais. Aqui no ateliê, eu não uso essa ferramenta, eu quase não uso, até mesmo porque eu trabalho com muitas poucas fotos, muitas poucas imagens no meu texto, mas é bacana aí que você sabe, né, a diferenciação aí de um para outro. Outra coisa interessante para se saber sobre formas geométricas é que qualquer forma geométrica aqui dá para ser aí transformada em caixa de tipo, né, de texto. Então, por exemplo, eu venho aqui, esse retângulo que a gente criou aqui com a ferramenta retângulo, se eu vir pegar o T e jogar nele, eu consigo aqui escrever. Então, ele deixou, nesse momento, ele deixou de ser um retângulo e passou a ser uma caixa de texto. Olha aqui o meu ozinho aqui simbolizando isso. Percebe que o meu retângulo aqui normal, ó, ele não tem o O. Eu clico aqui nesse, ele já me deu o ozinho. Então aqui ele não é mais um retângulo, ele agora é uma caixa de texto. Tudo bem? E a mesma coisa ocorre aí, eu posso pegar aqui o elipse, eu vou fazer aqui o elipse, vou colocar aqui um T. Se eu escrever, ele vai me dar essa caixa aí de texto também. Ela passou a ser aí uma caixa de texto. Posso fazer aí com um outro desenho? Posso. Venho aqui com um lápis, pego o lápis, crio aqui um coração. Pronto. Venho aqui com a ferramenta T, clico dentro dela e ela passa também aí ser uma caixinha de texto e não mais uma forma geométrica. Outra coisa que a gente também deve notar é que alterações que a gente for fazer aí, é bacana que a gente já faça antes do texto em si. Por exemplo, aqui na minha forma geométrica, aqui no meu retângulo, vocês percebem que aqui ó, ele tem um quadradinho menor amarelo. Se eu der um duplo clique nele, ele vai ser jogado aqui pro canto. Deixa eu aumentar aqui a cor para vocês darem um. Pronto. Ele voltou aqui ao original. Vou dar um duplo clique. Ele vai aí pro canto. Chegou aqui no canto, eu posso então, ó, puxar ele e ele vai arredondando essa forma, o que é bem legal. Se eu apertar o Shift e pegar somente um, ele traz somente um lado, os outros continuam ali imóveis. Se eu pegar somente um sem apertar o Shift, ele traz todos os demais aí. Aqui na caixinha de texto, eu consigo ainda fazer isso. Olha aqui o meu quadradinho amarelo. Clico nele, opa, clico uma única vez, ele já sobe aqui para a lateral e aqui eu consigo também arredondar. Essas alterações eu consigo fazer assim quando ele está aqui, ó,
preenchidinho, quando a forma geométrica tal ou a caixinha de texto, ela tá preenchidinha, ou seja, com os 4 pontos ligando. Porque se eu vir aqui e pegar a tesoura ela corta formas geométricas. Então, esse daqui que é uma forma geométrica, eu consigo facilmente vir aqui, dar um tique aqui, pronto, ele já se destacou do meu retângulo. Feito isso, olha lá, eles são duas formas geométricas. Percebe que o meu quadradinho amarelo não apareceu aqui? Porque eles não estão aí ligados um ao outro. Se eu vir aqui e trocar o preenchimento e jogar aqui para a borda, deixa eu dar um zoom, ou melhor, W e o zoom. Ó, ele não tem aqui, ó, a continuidade. Então, se ele não tem aí a continuidade, o quadradinho amarelo, que ele simboliza ali os cantos, ele acaba não aparecendo. Então, se eu for arredondar, o legal é que eu arredonde aí antes de fazer esse corte, tá bom? Outra coisa, a tesoura, ela só funciona com formas geométricas. Caixas de texto, por sua vez, possuem aí ponto âncoras. Então, você não vai conseguir fazer esse corte que eu fiz aqui com as formas geométricas nas caixas de texto. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a tesoura e vir aqui e dar um tique aqui, ele até me dá um primeiro tique, só que eu não consigo vir aqui, ó, e cortar. Ele me impede isso. Então, para que eu faça, entre aspas, um corte aqui na minha caixa, eu teria que vir aqui na minha caneta. Eu clico aqui com o botão direito, ele vai me aparecer mais opções. Eu venho aqui na ferramenta excluir ponto âncora e aqui eu consigo, então, excluir. Olha lá, eu já fiz isso, ó, ele já excluiu um pedaço, porque aqui possui outro ponto âncora. Eu vou vir e vou colocar aqui para vocês verem melhor. Então, aqui era um ponto âncora, que eu acabei criando aí com a tesoura, eu criei um ponto âncora. Então, eu consegui excluir com a caneta. E aqui me tem outro ponto âncora. Então, se eu vir aqui, olha lá, excluir, ele me joga para o próximo ponto âncora. E assim eu vou ter que excluindo ponto por ponto. E como se trata aí de uma caixa de texto, ele meio que faz essa ligadura aqui invisível por conta do texto em si, para que o texto aí fique dentro da forma geométrica que eu desenhei. Tudo bem? Isso aqui é uma coisa assim bem interessante aí para a gente saber de forma geométrica, até mesmo porque a gente vai trabalhar aí um pouquinho com elas.